Oi, minha gente, tudo bom? Então, vamos ter algumas aulinhas sobre o FEBEMAP, certo? Eu quero que vocês entendam bem antes de se inscrever nesse curso, ok? Prontos? Vamos começar a entender o que é o FEBEMAP, por que é importante conhecer o ABA, por que é importante conhecer o FEBEMAP e o que esse instrumento pode fazer para mudar a sua vida profissional e, sobretudo, a vida daqueles que você atende, que você tá com essas pessoas inseridas, seja no contexto educacional ou no contexto clínico, certo? Esse curso não é limitado a nenhuma área específica, qualquer profissional pode fazer, até mesmo pais, né, cuidadores também podem fazer. E para a gente montar todo um programa interventivo, a gente precisa conhecer ABA, né? Então, para a gente aplicar o VBMAP, a gente precisa conhecer bem a análise do comportamento. Então, vamos aprender um pouco sobre ABA e, sobretudo, o VBMAP. Eu quero falar mais sobre o VBMAP nesse vídeo, certo? Para que você realmente analise e veja se é para você, se de fato você se identifica, certo? Vai ser um curso teórico prático, muito detalhado, vou mostrar profundamente o instrumento, o protocolo, e espero que vocês gostem. Vamos lá, vamos começar. Então, minha gente, vamos lá. Habilidades de pré-requisito. No manual do VBMAP, certo? Tem o seguinte: para obter o máximo benefício do VBMAP, é essencial que o avaliador tenha uma compreensão básica dos princípios de análise do comportamento e da análise de Skinner, das contribuições de Skinner para o comportamento, sobretudo o comportamento verbal. E aí, né, a gente tem uma reflexão da importância da linguagem e do comportamento social, certo? O foco principal de um programa de intervenção para crianças com autismo deve ser o tratamento dos três principais déficits do autismo, né? As habilidades de linguagem, as habilidades sociais e os interesses limitados. Existem outras áreas de habilidades a serem aprimoradas, como o autocuidado, motor visual, habilidades acadêmicas, problemas de comportamento, motricidade fina e grossa, os déficits cerebrais e as barreiras à aprendizagem são os mais críticos. A aplicação cuidadosa de tratamentos baseados na análise de comportamento aplicada e no comportamento verbal tem muito a oferecer no tratamento desses déficits e dessas dificuldades, certo? Então, é uma abordagem comportamental, né, com foco também na linguagem. A linguagem ela também é algo que a gente analisa como comportamento e como habilidade. O comportamento da linguagem pode ser alterando também suas contingências sobre quais ocorrem. Procedimentos e metodologias básicas de ensino derivadas de análise aplicada de comportamento, o ABA. Por exemplo, estímulo à modelagem, né, o encadeamento, o reforço, a extinção, foram aplicados a vários déficits de comportamento em uma variedade de populações. Esses procedimentos e métodos têm uma base sólida de pesquisa que pode ser facilmente encontrado em mais de 1.500 estudos empíricos realizados pelo menos nos últimos 60 anos, certo? A análise funcional do comportamento, né? A avaliação do comportamento funcional, o treinamento em comunicação funcional. São alguns exemplos. As contingências ABAs, né? As funções do comportamento. E aí a gente traz o quê? Os antecedentes é o termo usado para descrever estímulos, qualquer coisa que possa ser percebida por um ou dois sistemas sensoriais que ocorre antes que o comportamento ocorra e as suas operações motivadoras, certo? O comportamento, né, é qualquer coisa que uma pessoa faz, caminhar, correr, fazer cálculo, matemática, por exemplo, conversar e até pensar são considerados comportamentos na análise do comportamento. Consequências são estímulos que ocorrem imediatamente após um comportamento, né? Uma única instância de comportamento é chamada de resposta.
Então, os antecedentes, o que são? São os estímulos que indicam que uma resposta provavelmente resultará em um resultado positivo, são os reforços, né? E são chamados de estímulos discriminatórios. Quando esse estímulo está presente, pode-se discriminar que um bom resultado, né, resultará em um comportamento. Outros antecedentes incluem o estado biológico do indivíduo. Por exemplo, alguém que se sente bem provavelmente se comportará melhor do que alguém que está doente, ou com dor de cabeça, ou no estômago, ou com fome, certo? A história recente também desse indivíduo é muito importante, porque esse indivíduo tem passado na vida dele, ok? E agora vamos entender um pouco dos conceitos de motivações operantes, né? Que a gente também pode chamar de MO. As MOs alteram o valor de algo como reforçador. O valor pode aumentar, o valor pode diminuir. MOs podem ocorrer naturalmente ou podem ser provocadas por outros eventos ou comportamentos, certo? Por exemplo, natural, né? Sendo que a fome, a sede, como eu acabei de tomar água. E trazendo por outros eventos seria, por exemplo, o desenho. Por exemplo, desenhar um gato, vi um gato passando, a criança vai desenhar um gato, ok? A motivação é afetada por muitos fatores, né? A dificuldade de comportamento, a condição física do indivíduo, o tempo deste último contato com o reforçador, a qualidade, a sua quantidade de reforçador disponível. As consequências. Existem 3 tipos básicos de consequências que seguem comportamentos. Os reforçadores, que é o estímulo que segue imediatamente uma resposta e aumenta a frequência dessa resposta no futuro. Também dizemos que aumenta a taxa de resposta no futuro, né? O processo de fornecer reforços e aumentar a taxa de uma resposta é chamado de reforço. Os punidores, né? Estímulo que segue imediatamente uma resposta e diminui a frequência dessa resposta no futuro. O processo de fornecer punidores e diminuir a taxa de resposta é chamada de punição. O terceiro tipo de consequência é a retenção de reforço que seguia um comportamento no passado. Isso resulta na eventual redução do comportamento e o termo para isso é extinção. Então, uma análise funcional do comportamento verbal, né? Os princípios básicos desse comportamento operante, que seria o quê? O estímulo discriminativo, né, com os motivadores operantes, a resposta, e aí a gente tem uma consequência disso, né? O reforço, a punição, a extinção, o reforço condicionado, a punição condicionada e o reforço intermitente. Uma análise comportamental da linguagem, né, o comportamento verbal é definido como comportamento reforçado pela mediação de outras pessoas. Essas pessoas, os ouvintes, devem estar respondendo maneiras que foram aprendidas precisamente após reforçar esses oradores, né? Foi algo que Skinner nos trouxe como contribuição. Ao definir o comportamento verbal como reforçado pela mediação de outras pessoas, não podemos especificar nenhuma forma, modo ou meio. O comportamento verbal não é necessariamente comportamento vocal, certo? Uma análise comportamental da linguagem, continuando, né? A análise do comportamento verbal de Skinner é uma análise do comportamento falante do indivíduo. Skinner discorda da ideia de que linguagem expressiva e receptiva são 2 expressões de uma habilidade linguística subjacente. Nos programas baseados em uma linguagem expressiva, receptiva, é acreditado a uma criança o conhecimento do significado de uma palavra. Quando pode dizer uma palavra quando mostra um objeto e tocar no objeto quando solicitado. Mas a criança não pode usar a palavra em outras situações. O comportamento do falante é muito mais complexo. O comportamento do ouvinte é considerado separadamente. E aí a gente traz o quê? Os operadores ou operantes verbais, né? O operante, né, a classe operante, é um grupo de respostas que tem a mesma função, ocorre em contingências semelhantes. Por exemplo, o mando, né, que é quando solicita reforços, né, pedindo o sapato, porque você quer seu sapato, certo? O tato, nomear, identificar objetos, ações, eventos, enfim.
dizendo sapatos porque você vê seus sapatos, certo? O ouvinte seguindo as instruções ou cumprindo mandatos de outras pessoas, né? Tocando uma falta de sapatos quando perguntado, toque os sapatos. O ecoico repetindo o que se é ouvido, né? Dizer sapatos depois que outra pessoa diz a palavra sapatos. O intraverbal respondendo perguntas ou conversando, onde suas palavras são controladas por outras palavras, dizendo sapatos porque outra pessoa diz o que você precisa colocar em seus pés, certo? Copiando um texto, escrevendo sapatos porque outra pessoa escreve sapatos. Textual, né, lendo palavras, dizendo sapatos porque você vê a palavra escrita sapatos. Transcrição, escrever, soletrar palavras faladas, né? Por exemplo, escrever sapatos porque você ouve sapato, certo? Imitação, copiar os movimentos motores de alguém, né? Relacionando isso à linguagem de sinais, ok? O mando, uma resposta verbal que ocorre com um operante motivador, como antecedente, e o reforço específico para essa operação motivadora, né? O MO, em seguida o mando e o reforço, né, específico para o operante motivador. Por exemplo, dizer água quando você está com sede, né? Gritar, né, parar para impedir alguém de entrar em perigo. O tato é uma resposta verbal, um estímulo não verbal e o reforço. É um reforço condicionado generalizado. É um estímulo não verbal, uma resposta verbal com reforço condicionado. Por exemplo, dizendo xícara quando você vê uma xícara. Dizendo avião de caça quando você ouviu um avião passando. Dizer estou com dor de cabeça quando vê uma dor em sua cabeça, certo? O ecoico, uma resposta verbal, um estímulo verbal, que é igual ao estímulo verbal ouvido, e o reforço é um reforço condicionado generalizado. Então, o estímulo verbal, certo? E que vai seguir posteriormente para um reforço condicional, certo? Dizer bola quando alguém diz bola. Depois alguém lhe dá instruções, você as repete. O estímulo e a resposta têm correspondência de ponto a ponto, certo? O intraverbal a resposta verbal, um estímulo, né? Mas a resposta não correspondente a esse estímulo, certo? Então, tem um estímulo verbal, tem um verbal não correspondente e uma resposta condicionada, certo? Por exemplo, dizer no caminhão, quando o professor diz, diga-me um veículo, certo? Enfim, dizendo a definição acima, quando alguém diz o que é intraverbal, né? Um exemplo. Quando eu pergunto a você o que é intraverbal, então você me dá uma resposta. Enfim, vamos lá. Como é que a gente faz para analisar esse comportamento verbal, né? Então, a gente vê um caminhão, o que é isso, né? Então, a criança tem um motivador operante de brincar com o caminhão. E ela nos dá uma resposta, né? Então, a gente pode dar, por exemplo, um reforço para ela, positivo. Certo, caminhão, muito bem. Ou então, um reforço negativo, né? Não brinque com o caminhão e aí extinguir aquele comportamento e retirar aquele brinquedo da criança, certo? Avaliação das necessidades de uma criança individual. Nossa primeira tarefa é identificar as habilidades existentes de cada criança. Nossa próxima tarefa é identificar suas barreiras linguísticas, sociais, comportamentais, de aprendizagem que estão impedindo o aprendizado mais rápido. A falha em realizar uma avaliação apropriada, né, resulta em um dos maiores problemas em programas que atendem crianças com autismo ou com risco para o autismo, né? Que é o que? Um currículo inadequado. Então, precisamos de uma ferramenta fácil de se utilizar, né? E que forneça, né, os professores, os pais, a equipe de saúde, os cuidadores, informações necessárias para desenvolver um programa de intervenção apropriado, né? E que programa utilizar? O VB-MAP, certo? O programa de avaliação e colocação de marcos de comportamento verbal, TVB-MAP, né? O VB-MAP, com base na análise de Skinner de comportamento verbal, né? Ele é baseado em marcos típicos do desenvolvimento. Uma avaliação deve sondar uma amostra representativa desse repertório. Os marcos verbais típicos fornecem um quadro, certo?
Ao identificar marcos em oposição a toda uma análise de tarefas, o foco pode ser muito mais nítido e a direção mais clara. Os marcos podem ajudar a evitar o foco em etapas menores e a direcionar as habilidades para as intervenções que são adequadas para o desenvolvimento infantil. Dados de teste, né, de campo, né, vamos supor, tem pesquisas, por exemplo, que foram aplicadas em mais de 75 crianças em desenvolvimento típico e mais de 200 crianças com autismo, né? E baseado nesse corpo, nessa pesquisa empírica, fornece a base da análise do comportamento, né? E com base nessa pesquisa, vem-se a análise do comportamento verbal de Skinner, né, que avalia as habilidades equivalentes às de crianças até 48 meses de idade. E os 5 componentes do VB-MAP ele contém, né, os 170 marcos de comportamento verbal em 3 níveis de desenvolvimento, né, de 0 a 18 meses, 18 a 30 meses, 30 a 48 meses, e 16 operantes verbais diferentes e habilidades relacionadas. O VB-MAP, né, analisa, no caso também, as 24 barreiras comuns de aprendizagem e idioma enfrentadas por uma criança com autismo. O VB-MAP avalia também, faz avaliação de transição, né, também avaliando a capacidade de uma criança aprender em um ambiente educacional menos restritivo, né, em 18 habilidades diferentes, certo? O VB-MAP faz uma análise e acompanhamento de tarefas de habilidades, fornece uma análise muito mais detalhada das diferentes áreas de habilidades, na forma de uma lista de verificação para o rastreamento dessas habilidades, certo? O VB-MAP faz uma colocação, né, em objetivos e fornece recomendações para o desenvolvimento de programas para crianças com base em seus perfis, suas pontuações específicas para cada um dos 170 marcos e as 24 barreiras. Além disso, são fornecidos mais de 200 objetivos, né, diretamente relacionados às avaliações de habilidades e barreiras em um programa de intervenção verbal do comportamento, certo? A avaliação dos marcos, né, são o que? As 16 áreas de habilidade desse VB-MAP, do VB-MAP, que inclui os operadores verbais elementares, por exemplo, o ECOI, comando, tato, intraverbal, as habilidades de ouvinte, habilidades de imitação, o vocal output, né, que é a saída vocal, o jogo independente, habilidades sociais e brincadeiras sociais, habilidades visuais perceptivas de correspondência com a amostra, habilidades gramaticais e sintáticas, né, as linguísticas, habilidades de grupo em sala de aula, iniciando as habilidades acadêmicas, né, leitura, escrita e matemática. Na avaliação de marcos do VB-MAP, os marcos são divididos em 3 níveis de desenvolvimento. Nível 1, 0 a 18 meses. Nível 2, 18 a 30 meses. E nível 3, 30 a 48 meses. As pontuações para cada habilidade são aproximadamente equilibradas entre os níveis. O formulário da pontuação, né, foi desenvolvido para 4 administração. Então, tem o nível 3, o nível 2, o nível 1. Né? Nesse formulário, ele é dividido nesses níveis, ok? Essa pontuação da avaliação dos marcos, né? Em cada nível existem 5 itens e 5 pontos possíveis para cada área da habilidade. Por exemplo, nível 1, mando, certo? Cada um dos 170 itens recebe uma pontuação 0, 1 ou meio, com base nos critérios do manual de instrução do VB-MAP. Procurando o nível operante onde estão as habilidades da criança, se a habilidade estiver claramente abaixo da pontuação do nível de operante da criança, né, se estiver próxima do nível do critério também, então tem toda essa avaliação dessas habilidades. Né? Geralmente se interrompe essa avaliação em uma área se uma criança faltar 3 marcos consecutivos. Então, mas dá secreto, né, as habilidades fragmentadas que ficaram aparentes. A gente fala sobre essas habilidades em relatório, nas análises e nos programas interventivos, certo? A pontuação da avaliação dos marcos, né? Os itens podem ser avaliados através de testes diretos, né? Observações, testes ou observações e observações temporizadas, né? As aproximações podem ser pontuadas como corretas,
mas continua formando palavra, né? Se a criança, por exemplo, apresentou, né, uma intenção comunicativa, mas não formou uma palavra, né? Então a gente avalia também essas intenções comunicativas, certo? Então totaliza as pontuações do Marcos em uma área e se insere essa pontuação na caixa de avaliação no canto superior de cada área, certo? E aí pinta os marcos, né, sombreia os marcos apropriados no formulário de pontuação principal. Tudo isso você vai aprender no nosso curso, ok, gente? Eu tô citando para vocês entenderem como é o processo de avaliação, ok? Então, é uma prática de contar operadores, né, no grupo, geralmente, de pessoas, ok? Se for aplicar ou não. Então, a gente precisa avaliar toda uma forma muito abrangente. Então, a gente precisa, por exemplo, alguns casos, né, a gente grava vídeos, né, de como foi a avaliação para analisar depois, né, se você quiser analisar o comportamento da criança depois, né, mas aí fica a critério de cada profissional também. A questão de ética também, por ser menores de idade, nem sempre a família autoriza, então a dica que eu dou é presta muita atenção no comportamento da criança quando você estiver avaliando, porque é no comportamento, nas aquisições de habilidades, que a gente vai poder se basear tanto para depois, né, preencher os formulários, como também para montar um plano, né, um programa para essa criança, certo? E compare sempre o resultado dessa criança com o que você já conhece do desenvolvimento, ok? O que é tolerável, o que não é para a idade da criança, o que não é aceitável, o que aquela criança precisa ter naquela idade, certo? Então, agora vamos para a avaliação precoce de habilidades ecóicas, né? Que são 5 grupos de sons ou palavras, né? O avaliador modela o som e pede à criança que o repita. A pontuação é semelhante, certo? 1, meio, ok, né? É semelhante os anteriores. Totaliza todos os pontos, né, marcados em cada grupo e registra nas caixas de avaliação, no lado direito do formulário. Usar o manual para fazer isso, né? Se você tiver, se você não tem, se inscreve no curso que você vai aprender a fazer isso conosco. As áreas de habilidades restantes da avaliação dos marcos, né? O 20, no caso, a criança pode atender para responder ao que os outros dizem até responder frases e partes complexas de um discurso. Habilidades perceptivas visuais e correspondência, né? Desde, por exemplo, responder estímulos visuais, combinar objetos ou imagens, até padrões visuais complexos e classificar por categorias, certo? A brincadeira independente, a criança se envolve em brincadeiras que são automaticamente reforçadas, desde brincadeiras exploratórias para causar e afetar brinquedos, até artes e ofícios e atividades pré-acadêmicas como desenhos. O comportamento social e brincadeira, né? A criança procura e se engaja em brincadeiras e interações sociais apropriadas para o seu nível, né? Para se envolver em comportamento social, verbal social com colegas de habilidades como fazer trocas verbais, certo? A imitação motora, né, aborda até que ponto a criança pode imitar o comportamento de outras pessoas, começando com movimentos motores básicos, né, imitando novos movimentos na primeira tentativa, né? A imitação da motora não está incluída também no nível 3, certo? Ela está incluída apenas no nível 1 e 2, ok? Então, as áreas de habilidades, né, da avaliação de marcos, a resposta vocal espontânea, que são as palavras, né, a criança diz sem qualquer estímulo externo, né, essa área é avaliada apenas no nível 1, o ouvinte que responde por recurso, função e classe, certo? Essa área avalia a capacidade da criança de responder, né, às pessoas, né, com base na sua classificação em função de objetos, encontradas no nível 2 e 3, certo? As rotinas de sala de aula e habilidades de grupo. Essa área avalia a capacidade da criança de funcionar, né, em sala de aula, como essa interação, né, como ela lida com esses contextos, ou em parte de um grupo, né, e se beneficiar dessas instruções de grupo.
encontradas no nível 2 e no nível 3. A estruturação linguística. Esta área avalia as habilidades de pronúncia e gramática da combinação de palavras ao uso da sintaxe adequada, encontrada nos níveis 2 e 3. Leitura, redação e matemática, as áreas acadêmicas do FEBEMEP abordam habilidades simples que provavelmente são consideradas pré-acadêmicas. Essas áreas estão apenas no terceiro nível. As avaliações de barreira do FEBEMEP são avaliações, que é uma ferramenta para identificar e avaliar barreiras de aprendizado e de idioma que podem impedir o progresso de uma criança. Depois que uma barreira específica é identificada, é necessária uma análise descritiva e funcional mais detalhada desse problema. A intervenção com a criança com autismo ou outra deficiência no desenvolvimento deve incluir tanto as habilidades que precisam ser aumentadas, ampliadas e adquiridas, os mandos, os tatos, interverbais, brincadeiras, habilidades sociais, quanto os comportamentos que precisam ser alterados, diminuídos e até extinguidos, como birras, agressões, respostas mecânicas ou autoferimento, a autoagressão, certo? Uma análise cuidadosa deve ser dada aos comportamentos que precisam ser diminuídos e a assistência de um profissional com experiência em problemas de comportamento deve ser consultadas em muitos casos, certo? E esses profissionais também podem ser vocês, porque vocês vão receber uma formação em aba, ok? Para trabalhar com tudo isso que a gente está citando aqui nessa videoaula, certo? Os tipos de barreira. Os comportamentos negativos, birras, agressão, autolesão. Qualquer um dos operadores verbais, que tem uma dificuldade ou que seja ausente ou prejudicado de alguma maneira. O comportamento social pode ser prejudicado por uma motivação que está em dificuldade, para uma interação social. Ou defeitos em outros operandos podem resultar em problemas com a interação social. As barreiras fundamentais que dificultam o progresso, como a falta de generalização, motivadores fracos, a dependência imediata. A criança depende do terapeuta, do cuidador, para sempre fazer algo, ela precisa sempre de estímulo para realizar algo, ok? Os comportamentos que competem com a aprendizagem, como a autoestimulação, o comportamento hiperativo, ou as defesas sensoriais, as barreiras físicas, tais como problemas de articulação e imitação devido a problemas neurológicos ou problemas de correspondência, pode ser devido a problemas também de visão, certo? Então, as barreiras, o comportamento negativo, o controle instrucional, a fuga, a evitação, o manto comprometido, o tato prejudicado, a imitação motora prejudicada, a ecóica prejudicada, por exemplo, a ecolalia é um exemplo, correspondência prejudicado, repertórios de ouvidos prejudicados também, a capacidade intraverbal também com dificuldade, habilidades sociais também dificuldade, dependência imediata, latências longas, respostas de rolagem, habilidades de digitalização prejudicada também, certo? Falha em fazer discriminações condicionais, falha na generalização, motivadores operantes fracos ou atípicos, os requisitos de respostas que enfraquecem os motivadores operantes, dependendo do reforço, autoestimulação, problemas de articulação, comportamento obsessivo compulsivo, hiperatividade, a dificuldade ou falha em fazer contato visual, a defensiva sensorial, certo? Esses são alguns dos comprometimentos que uma criança pode ter, que a gente precisa também trabalhar, certo? A única avaliação no FEBEMEP em que uma pontuação alta é ruim, classifica cada barreira usando uma escala, no caso, de 0 a 4, de acordo com o critério do manual. Geralmente a pontuação 0 indica nenhum problema, 1 problema leve que interfere minimamente, 2 um problema moderado, 3, indica um problema persistente que requer avaliação ou intervenção formal, e 4 indica um problema grave que também merece uma análise e uma intervenção, certo? Adicione as pontuações para cada barreira e digite o total na caixa no canto superior diretamente no formulário, que a gente tem que somar as pontuações, certo?
As pontuações das barreiras individuais são as mais importantes do que a total, porque é elas que vão demonstrar as grandes dificuldades comportamentais, certo? As pontuações de barreira de 2 a 4 indicam que é necessária uma avaliação adicional e possivelmente um tratamento, ok? O VB-MET é a avaliação de transição, né, um objetivo comum para muitos educadores e pais de crianças com necessidades especiais, é integrar a criança ao ambiente comum, né, no caso a generalização. Existem muitos níveis diferentes de integração e a avaliação de transição foi projetada para identificar as habilidades que aumentam a probabilidade de uma criança ter sucesso em um ambiente menos restritivo e menos estruturado. Nenhuma habilidade isolada será um bom determinante do sucesso, mas um conjunto coletivo de habilidades pode ajudar educadores e pais a tomar decisões. A avaliação de transição do VB-MEP fornece uma ferramenta para ajudar a determinar se uma criança possui as habilidades necessárias para aprender em um ambiente de sala de aula menos restritivo. Existem 18 áreas de habilidades na avaliação de transição. E as categorias de habilidades de transição são pontuações do VB-MEP e dependência acadêmica, né? Esta categoria inclui pontuações de áreas específicas das avaliações de marcos e barreiras do VB-MEP e as habilidades de trabalho dependentes da criança, os padrões de aprendizado, quais são as habilidades da criança, os padrões de comportamento observados relacionados aos contextos de aprendizagem, né? Ou seja, ao aprendizado. Autoajuda, espontaneidade e autoduração. Essa categoria é um conjunto geral de habilidades necessárias para que as crianças sejam bem-sucedidas em salas de aula. Os scores do VB-MEP, independência acadêmica, né? A pontuação geral desses marcos do VB-MEP, a pontuação geral das barreiras do VB-MEP, a pontuação das barreiras do VB-MEP em comportamentos negativos e controle instrucional, as pontuações VB-MEP em rotinas de sala de aula e habilidades de grupo, pontuações VB-MEP em comportamento social e jogo social, trabalho independente em tarefas acadêmicas. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração para montar nossos programas interventivos, certo? Os padrões de aprendizagem, né? A generalização, a valorização de reforços, a taxa de aquisição de habilidades, a retenção de novas habilidades, a aprendizagem no ambiente natural e a transferir para novos operadores verbais, certo? Autoajuda, espontaneidade e autoduração, adaptabilidade à mudança, habilidades de jogos independentes, habilidades gerais de autoajuda, as habilidades de toalete, né, de ir ao banheiro, essa autonomia da criança ou do sujeito, as habilidades alimentares, certo? A pontuação da avaliação de transição. Marque cada ente da escala, né, de 5 pontos.